Você que quer financiar a sua casa em 2023, saiba que o Casa Verde e Amarela é um dos programas do governo federal que podem ajudar você a realizar esse sonho. Nesse vídeo eu vou te falar sobre todos os detalhes para que você consiga financiar a sua casa, vou falar sobre a tabela de subsídios, sobre simulação, sobre inscrições, tudo isso eu vou te falar aqui nesse vídeo. Lembrando que o Casa Verde e Amarela ele é um programa voltado para as famílias de baixa renda. O programa ele tem como objetivo trazer condições mais vantajosas para quem tem o sonho de conquistar uma casa própria. Mas para isso você precisa seguir algumas regras, como por exemplo, preencher os requisitos de renda mínima, faixa de renda que é exigida pelo governo federal. Eu vou falar aqui nesse vídeo entre Minha Casa Minha Vida e Casa Verde e Amarela, por quê? Esses programas eles possuem algumas similaridades. Antes de 2022, o nome era Minha Casa Minha Vida. E aí depois, durante a gestão do presidente Jair Bolsonaro, o nome foi modificado para Casa Verde e Amarela e também algumas modificações aconteceram. Essas mudanças fizeram com que os moradores do Norte e do Nordeste tiveram mais chances de conquistar a casa própria porque eles tiveram juros menores. No entanto, em 2023, provavelmente o nome vai voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida. Nesse vídeo, não fica assustado, porque as regras elas vão ser semelhantes. Então não desista do vídeo caso o nome do programa tenha mudado, porque as regras elas vão ser bem parecidas, tá bom? Se tiver alguma mudança, vai ser bem pontual, mas aqui no canal, você que for inscrito vai ficar por dentro aí das mudanças. Lembrando uma coisa, entre essas mudanças que aconteceram entre o Minha Casa Minha Vida e o Casa Verde e Amarela, nós tivemos, por exemplo, o aumento dos subsídios de 12,5% para 21,4%, com diferenças aí, a depender do tipo de região onde o imóvel é instalado. No entanto, essas mudanças elas provavelmente vão ficar no passado com a nova gestão do presidente Lula. Algumas modificações devem acontecer para baixar ainda mais os juros e aumentar a oportunidade do público mais pobre ter acesso a uma casa própria. Mas como eu te falei, aqui no canal a gente vai cobrir todas essas mudanças. Mas quem tem direito, afinal de contas, a financiar uma casa, seja pelo Minha Casa Minha Vida ou pelo Casa Verde e Amarela? Lembrando uma coisa, o primeiro passo é saber se você possui a renda mínima e também a renda máxima que é exigida, tá? Então, qual é a renda mínima e a renda máxima? Eu vou compartilhar minha tela aqui com você. Essa aqui é a minha colinha, tá? Então, olha só. O primeiro passo, como eu falei, é saber a renda mínima e a renda máxima para entrar no financiamento. Então, olha só quais são as rendas. Tem o Urbano 1, renda entre R$ 2.400. E aí também tem, para quem é o público rural, a renda máxima aí até R$ 96 mil. Tira um print dessa tela, caso você queira guardar esses dados, porque é importante, tá bom? Lembrando aí que o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele informou que há uma certa prioridade na hora de liberar os recursos para as famílias que estão em condição de vulnerabilidade social, assim como também aquelas famílias que são comandadas por mulheres e que possuem aí entre os seus componentes pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. Então, esse público possui uma certa prioridade sobre os demais. Além disso, o sistema do Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida, que eu considero como se fosse o mesmo programa, com algumas adaptações pontuais, lembrando que o sistema desse programa traz aí os requisitos que não podem ser preenchidos para quem deseja financiar uma casa. Como, por exemplo, vamos começar do que é proibido e depois a gente fala do que é necessário, tá bom? O que é proibido? Você não pode ser dono ou ter financiado um imóvel residencial. É uma das regras. Você não pode ter recebido benefícios de natureza habitacional de recursos federais. Você não pode estar cadastrado no sistema de integração, ou melhor, no sistema integrado de administração de carteiras imobiliárias ou no cadastro nacional de mutuários. E você também não pode estar inadimplente com o governo federal. Então aí algumas regras. Como que funcionam as inscrições desse programa, gente? Aqueles que têm interesse em financiar o seu imóvel devem procurar um banco operador do programa. Pelo menos aí 99% das vendas do Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, são feitas aí pela Caixa Econômica Federal. É o banco aí que
que mais ganha, né, em relação a oferecer financiamento com mais vantagens, tá bom? Logo, esse aí acaba sendo o principal banco a oferecer, né, os financiamentos desse programa. Para a gente ter noção, em julho, aqui ó, vou até marcar aqui, em julho de 2022, 16,3 bilhões de reais foram utilizados para financiar casas através aí do programa, tá bom? Através também da Caixa Econômica Federal. Então, não adianta, né? A Caixa acaba se destacando em relação aos demais e por ser um banco federal, acaba tendo também uma certa relevância e um certo peso na hora de você escolher um banco para essa finalidade. Então, como que você funciona o passo a passo, gente? Além desse banco, né, os interessados aí, você encontrou o banco, beleza, Caixa. Então você deve procurar uma construtora parceira do programa e aí você vai fazer a sua inscrição, quando você for lá na construtora, né, você vai lá a falar que a inscrição é através do Casa Verde e Amarela ou do Minha Casa Minha Vida, se o nome já ter sido alterado, tá bom? Na data que você estiver assistindo esse vídeo. Beleza, o que eu faço agora, Ariel? Encontrou o imóvel que você deseja financiar? Foi lá, viu que você gostou, opa, é esse imóvel, é esse prédio, é esse condomínio, quero morar aqui. Encontrou o imóvel? Você vai entrar em contato com a Caixa Econômica, ou com o banco ou construtora parceira, tá bom? Feito isso, você vai apresentar os seus documentos pessoais e os documentos do imóvel para que o banco faça uma análise. Depois disso, você vai fazer a contratação do crédito por meio, né, do programa. Claro, né, se a análise for aprovada. Depois, vou te falar agora, na verdade, né? Eu ia falar depois, mas eu vou falar logo agora, quais são os documentos necessários para você aí financiar a sua casa. Lembrando que os documentos do comprador primeiro, tá bom? Ó, CPF, RG, a CNH, né, se você tiver, carteira de identificação profissional, se você também tiver, certidão de nascimento, se você for solteiro, ou de casamento, se você for casado, carteira de trabalho, olerites referentes aos 3 últimos meses trabalhados, a declaração do imposto de renda mais recente, caso for solicitado, também o comprovante atual de residência. E quais são os documentos do imóvel para a obra, né? Você vai ter que formar o projeto e alvará de construção aprovados pela Prefeitura, também apresentar o memorial descritivo do projeto com todas as especificações técnicas registradas em cartório, a declaração elétrica de esgoto, projeto arquitetônico de execução complementar, matrícula da obra para fins do INS, documentos relacionados com a construtora ou responsável pela obra, como RG, CPF e CREA, e a descrição orçamentária da obra. Isso é para imóveis, né, ou para construções que ainda estão sendo construídas. Todo esse documento aqui, gente, apesar de parecer, né, imenso, quem é que vai te dar esses documentos é a própria construtora, tá bom? Então você vai pedir esses documentos, eles na verdade já vão até saber, porque já estão acostumados a fazer esse tipo de movimentação. Agora, para imóveis que já estão construídos, as regras, né, são um pouco diferentes. Você vai precisar apresentar a certidão de logradouro retirada pela prefeitura, matrícula do imóvel atualizado pelo cartório responsável, o instrumento particular, né, o contrato de compra e venda do imóvel. Basicamente, esses aqui são os documentos necessários. Agora eu vou falar sobre a tabela de subsídios do programa para 2023. Lembrando aqui uma coisa, o subsídio no financiamento imobiliário nada mais é do que a parcela do valor total da propriedade que vai ser paga pelo governo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a família quer adquirir um imóvel de R$ 1.800 e tem R$ 20.000 de subsídio pelo programa, isso significa que você vai ter que arcar com o pagamento de R$ 1.600, que é o valor que ficou sobrando, né? Faltando no caso, pois aí o restante é arcado pelo governo. Então a casa é R$ 1.800, o governo vai subsidiar 20 mil, vai ficar faltando 160 mil, que você vai ter que arcar com essa despesa. Lembrando que o quanto será liberado... Opa, falei errado aqui. Estou falando muito rápido e acabo confundindo. Mas vamos lá. Lembrando que o quanto será liberado de subsídio depende do valor de mercado da propriedade. Quer ver um exemplo prático? Olha só, o grupo 1. Olha só, famílias com renda de até R$ 2.400 podem conseguir até R$ 47.500 de subsídio. Esse é o grupo 1. Grupo 2, pessoas com renda de até R$ 2.400 e 1 centavo até R$ 4.400 podem conseguir até R$ 29.000 de subsídio. Olha só, aqueles que têm renda, né, entre R$ 4.400 e 1 centavo e R$ 8.000 não têm direito a subsídio. A grande parcela, né, a parcela no caso somente é concedida para aqueles que cumpram com as seguintes regras, gente. Ser cidadão brasileiro ou naturalizado no país,
ter 18 anos de idade ou mais, não possuir nenhum imóvel residencial próprio em seu nome, fazer parte, não pode, né? Precisa fazer parte de um dos grupos de renda do programa, não pode ter participado do Minha Casa Minha Vida ou de qualquer outro programa habitacional do governo. Então, são as regras aí para o grupo 2. O importante, vamos falar agora sobre taxa de juros do programa, tá bom? O prazo de juros, ele subiu de 30 anos, né, para 35 anos. Além disso, os compradores que possuem aí saldo no FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, podem utilizar esse saldo para diminuir as parcelas do pagamento. No entanto, né, enquanto isso, as taxas de juros elas são diferentes para cada grupo também. Então, olha só, o grupo 1, as famílias com renda familiar de até R$ 2.400 e que moram nas regiões Norte e Nordeste, as taxas são a partir de 4,25% para os cotistas do FGTS e para não cotistas de 4,75% a 5% ao ano. Nas demais localidades, os juros para os cotistas do FGTS são de 4,5% a 4,75% e para não cotistas de 5% a 5,25%. Agora, grupo 2, né, esses aqui são os dados, tá? Vamos lá. Para as famílias que moram na região Norte e Nordeste com renda entre R$ 2.400,01 e R$ 4.400, as taxas de juros são de 4,75% a 6,5% e para não cotistas, né, de 5,25% a 7%. Então eu vou deixar aqui para que você possa dar uma olhada, porque às vezes eu fico falando de porcentagem e você às vezes nem pertence a nenhum desses grupos, tá bom? Então aqui são as informações necessárias. Vamos ao que interessa, porque aqui é para ser bem prático mesmo. Vamos falar sobre a simulação de financiamento. É muito importante e nós, né, como um site de finanças, finanças práticas mesmo, nós queremos te mostrar como que funciona aí o passo a passo para que você possa financiar a sua casa de modo bem tranquilo e que você também não perca dinheiro nessas negociações, tá bom? Vamos ver como é que funciona no seu bolso. Bom, você precisa aí usar o sistema da Caixa Econômica Federal. E aí, quando você fizer a simulação por lá, por recomendação do Ministério do Desenvolvimento Regional, você deve fazer a simulação, como eu falei, usando o sistema da Caixa. Depois disso, você vai ver aí quanto que é pago no programa por meio do banco e aí o sistema também vai mostrar as condições nos concorrentes. Deixa eu te mostrar aqui na prática, porque eu estou dando uma olhada no nosso site, eu quero te mostrar mesmo como que funciona. Olha só, você vai acessar aqui o simulador da Caixa Econômica. Eu vou clicar aqui só para a gente dar uma olhada. Aqui tem o simulador da Caixa Econômica. Você vai fazer uma simulação aqui com os seus dados, financiamento, né, pessoa física ou jurídica. Vai colocar o tipo de financiamento, residencial, comercial, categoria, né, que eu botei, estou simulando, tá bom? Valor aproximado do imóvel, sei lá. Deixa eu botar aqui, opa. 1.500 é muito pouco, né, gente? Agora sim. 150 mil, agora sim. Vamos botar aqui que eu quero morar. Aqui, vou botar Rio de Janeiro. Não, vou botar Minas Gerais. Cidade, deixa eu chutar uma aqui, ó, Alvarenga. Vou botar que eu possuo imóvel e tal. E aí você vai seguindo passo a passo, vai botar os seus dados pessoais e aí você vai fazer a simulação bem prática. Então você vai acessar o simulador, vai preencher essas informações de propriedade, né, que eu acabei de fazer. Fiz correndo aqui, mas de qualquer jeito você vai usar seus dados mesmo, tá bom? Vai encher aí as suas informações pessoais, vai preencher. Eu parei nessa etapa, agora você que vai fazer aí na sua casa, tá bom? Vai selecionar o tipo de financiamento e aí o simulador vai informar quanto precisa ser pago de entrada. Vai também informar para você o valor financiado e o valor das parcelas, tanto na Caixa Econômica Federal como nos bancos concorrentes. Era isso que eu estava tentando falar lá no começo e agora sim, devagarzinho, a gente entendeu, tá bom? Então, o simulador, o link, todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo, no primeiro link. E aí por lá você vai ter o passo a passo que eu estou lendo aqui. Você vai ver lá no nosso site com todos os links para que você possa dar uma olhada por lá também e entrar para fazer a sua simulação. De modo geral é isso. Se esse vídeo foi bom, se ele te ajudou, bota aqui embaixo nos comentários aí o seu elogio, o seu agradecimento, para que eu possa saber que você gostou do nosso conteúdo. Agora, se você tem alguma dúvida, bota também nos comentários que a minha equipe vai dar uma olhada no seu comentário e vai responder você.
Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido bom para você e que você tenha bastante sorte aí na hora de financiar a sua casa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.